Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 6, Parte 2. 7. Amor ao próximo. 522. Devemos amar o nosso próximo? Sim, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. O mesmo preceito que nos manda amar o Criador, obriga-nos também a amar nossos semelhantes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. O amor de Deus e o amor do próximo são inseparáveis e avaliam-se um pelo outro. Para saber quanto se ama a Deus, dizia Santa Catarina de Sena, basta saber quanto se ama ao próximo. 523. Maria, que amava a Deus com tanto ardor, amou muito então o próximo? Sim, Maria amou muito o próximo, porque enxergava nele o Filho de Deus, o preço do sangue de Jesus Cristo e seu próprio Filho. Maria, inteiramente abrasada em ardentíssima caridade para com Deus, não podia deixar de amar ternamente a todos os homens, sabendo quanto Deus os amava e quanto desejava que os amasse também. Seu amor a Jesus lhe tornava extremamente caros aqueles por quem o Salvador sacrificava seus trabalhos e sua vida toda. Enfim, como mãe dos homens, a mais terna e amável das mães, devia amá-los todos e ser para todos uma fonte sempre aberta de perdão e de salvação. 524. Que qualidades notais no amor de Maria aos homens? O amor de Maria aos homens foi efetivo, generoso, terno e misericordioso. Maria não amou os homens com palavras somente, mas com atos e em verdade, segundo a recomendação de São João. Amou-os com amor generoso, que não recuava diante de nenhum sacrifício, e chegou a entregar à morte por eles seu unigênito e bem-amado. Amou-os com amor terno e misericordioso, velando sobre eles, intercedendo em seu favor, com uma solicitude mais do que maternal. 525. A caridade de Maria para com os homens é ainda tão grande hoje como no tempo de sua vida mortal? Desde que Maria está no céu, sua caridade, longe de diminuir, tomou um novo incremento, porque conhece melhor nossas necessidades e condói-se mais de nossas penas. Nada poderia exprimir sua ternura para conosco, em particular para com aqueles que fazem profissão de servi-la e imitá-la. Por isso, jamais pessoa alguma a invocou com real confiança sem ser atendida. A prova evidente disso é essa multidão de fatos milagrosos atribuídos em todo o universo católico à intercessão de Maria. Com efeito, como supor que tantos ilustres santuários eretos em honra da Mãe de Deus tenham suas paredes inteiramente cobertas de imposturas e mentiras naqueles inumeráveis quadros e outras lembranças colocadas ali pelas mãos da gratidão? Se essas maravilhas fossem raras ou mencionadas em um só lugar do mundo, compreender-se-ia, talvez, que a incredulidade procurasse pô-las em dúvida. Mas negá-las quando, desde os primeiros dias do cristianismo até a hora atual, milhares de fatos deslumbrantes atestam-nas sobre todos os pontos do mundo cristão, é uma obstinação que a razão não pode admitir. 526. De que modo imitaremos o amor de Maria para com o próximo?
praticando a caridade em favor de todos os homens, por pensamentos, palavras e atos. 527. Como praticaremos a caridade por pensamentos? Primeiro, evitando de julgar temerariamente o próximo, não considerando o mal, mas o bem que há nele, segundo o conselho de Santa Joana de Chantal. Segundo, quando o próximo estiver aflito de qualquer modo que seja, a caridade quer que lastimemos os seus sofrimentos, ao menos na parte superior da nossa alma. 528. Como praticaremos a caridade por palavras? Primeiro, abstendo-nos da calúnia, lembrando-nos de que ela atrai a ira de Deus. Segundo, não contando ao próximo o mal que o outro poderia ter dito dele, porque tais notícias são fontes de inimizades e rancores, às vezes de cura impossível. Aquele, diz a Sagrada Escritura, que difunde más informações, mancha sua alma e é odiado por todos. Terceiro, evitando ferir o próximo por palavras desagradáveis, ainda que isto não passe de brincadeira, porque não devemos fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Quarto, fugindo das discussões e brigas de onde nascem as injúrias e os rancores, evitando também o espírito de contradição, sabendo na ocasião dizer o nosso parecer, dar um aviso, depois ficar em paz, sem nos obstinarmos em fazê-lo prevalecer. Quinto, mostrando-nos para com todos cheios de afabilidade e de brandura, se quisermos agradar a nosso Senhor e crescer na virtude, mostrando-nos amáveis para com aqueles que nos ofenderam, nos consideram com desprezo, são de um parecer contrário ao nosso, ou nos são naturalmente antipáticos. 529. Como seremos caritativos por ações? Primeiro, dando ao próximo provas de nossa afeição, segundo as ocasiões que se apresentam, e prestando-lhe todos os bons serviços que pudermos. Segundo, assistindo-o em suas necessidades, o que inclui o preceito da esmola. A palavra esmola não quer dizer apenas um socorro temporal, mas também todo socorro espiritual, tal como a oração, o bom exemplo, o bom conselho e etc. 530. Em favor de quem devemos praticar a caridade? Em favor de todos, até de nossos inimigos. Somos, porém, obrigados a deveres particulares para com as pessoas mais chegadas a nós, como nossos pais, parentes, amigos, benfeitores e concidadãos. Quanto ao amor dos inimigos, basta lembrarmos-nos dos ensinamentos e exemplos do Divino Mestre. Depois de nos ser dito que amássemos nossos inimigos, tratássemos bem aqueles que nos aborrecem, orássemos pelos que nos perseguem e nos caluniam, pediu perdão pelos algozes que o pregaram na cruz. Meu Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nosso Senhor disse um dia à bem-aventurada Ângela de Foligno: o sinal mais certo de que uma alma é amada de Deus é o amor desta alma a quem o ofendeu. 531. A Santíssima Virgem deseja que lhe sejamos semelhantes pela imitação de suas virtudes? Sim, a Santíssima Virgem, como uma boa mãe, deseja ardentemente que todos procuremos ser semelhantes a ela pela imitação de suas virtudes, a fim de que todos sejamos a imagem de nosso irmão primogênito,
Jesus Cristo, seu Filho, do qual ela é uma cópia fiel. 532. Por que Maria deseja tão ansiosamente que sejamos a imagem de Jesus Cristo? Porque este divino Salvador será, assim, glorificado e porque, imitando-o, teremos direito à felicidade do céu. Aqueles, diz o apóstolo, que Deus conheceu por sua presciência, ele os predestinou também para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que ele chamou, justificou-os. E aqueles que justificou, glorificou-os. É em Maria que achamos a mais perfeita imagem de Jesus Cristo, de modo que, copiando as virtudes da Santíssima Virgem, teremos certeza de reproduzir em nós o retrato perfeito de Jesus Cristo. 533. Que lucraremos com a imitação de Maria em Jesus e de Jesus em Maria? Conseguiremos atrair sobre nós, de modo extraordinário, as ternuras e as bondades. Primeiro, do Pai Eterno, que não se compraz senão em Jesus Cristo e naqueles que lhe são semelhantes. Segundo, de Maria, que não ama os homens senão em vista de Jesus Cristo e para torná-los semelhantes a Ele. Terceiro, de Jesus mesmo, que não pode deixar de reconhecer e amar como seus irmãos todos os que se parecem com Maria, sua divina Mãe. 534. Que dizeis da imitação perseverante da Santíssima Virgem? Digo que, entre todos os meios próprios para nos elevar ao céu, este é o mais suave, o mais consolador e o mais seguro, e nunca será demais abraçá-lo e dele lançar mão. É um meio suavíssimo e muito consolador, porque supõe o amor com o qual a própria dor se muda em prazer. É também um meio certíssimo, porque, assim como vimos, Maria é, depois de seu divino Filho, o modelo mais perfeito da perfeição angélica. 8. As falsas devoções à Santíssima Virgem. Em seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grimond de Montfort distingue 7 espécies de falsas devoções à Santíssima Virgem. Talvez seja útil resumir esta análise no fim da segunda parte deste livro, a qual trata especialmente da devoção a Nossa Senhora. 7 são as espécies de falsos devotos da Santíssima Virgem. Os devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interessados. Eis os traços característicos de cada um deles. Primeiro, os devotos críticos são os sábios orgulhosos, espíritos fortes que têm no fundo alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam quase todas as práticas de piedade que os simples prestam humilde e santamente a esta boa mãe. Desprezadores dos milagres devidos à intervenção da Santíssima Virgem, inimigos das devoções exteriores, são os censuradores dos humildes. Segundo, os devotos escrupulosos temem não honrar o filho, honrando a mãe, não compreendendo que se vai ao filho por intermédio da mãe. Os rosários, as confrarias e as devoções externas à Santíssima Virgem escandalizam-nos porque, dizem eles, deve-se recorrer a Jesus Cristo, nosso único medianeiro. Como se vê, tais devotos são, antes de tudo,
espíritos limitados que não entendem as relações teológicas que ligam o culto de Maria Santíssima ao culto de seu Divino Filho. Terceiro, os devotos exteriores raciocinam menos que os precedentes. Toda a piedade deles para com Maria consiste em práticas exteriores. Rosários recitados às pressas, numerosas missas ouvidas sem atenção, frequentação das confrarias e procissões. O apego para a parte sensível das devoções leva-os a abandonar todas as práticas de piedade quando experimentam securas na oração. São os devotos superficiais. Quarto, os devotos presunçosos vão mais longe. Persuadidos de que suas práticas exteriores de devoção são soberanamente eficazes para lhes abrir as portas do céu, abandonam-se às suas paixões de orgulho, avareza, impureza, cólera e etc. Porque, de um lado, não há homem que não peque, e de outro, a Virgem é misericordiosíssima. São realmente protestantes em sua conduta? De bom grado, diriam com Lutero. Peca fortemente e crê mais fortemente ainda. Quinto, os inconstantes, bons devotos em certos momentos, são volúveis como a lua, ora fervorosos, ora tíbios. Abraçam hoje todas as devoções à Santíssima Virgem e amanhã, em consequência de alguma contrariedade, renunciam a todas as santas regras que eles mesmos se haviam traçado nas horas de fervor. Sexto, os hipócritas, no interior corruptos e perversos, mas no exterior fiéis às suas práticas de piedade, passam perante os homens pelo que são. Sepulcros brancos que nosso Senhor venceu. Sétimo, finalmente os devotos interessados, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, evitar algum perigo, curar-se de uma doença ou salvar-se de outra necessidade qualquer, sem o que se esqueceriam completamente dela. Exemplos. Exemplo A. Sê digno de tua mãe. Nos campos da Crimeia, 2 exércitos estão lutando. Muitos soldados de ambos os lados estão prostrados no chão, feridos mortalmente. O tifo faz muitas vítimas. Os capelães não foram poupados e, para 60.000 homens, havia apenas um sacerdote. Uma tarde, um jovem oficial foi ter com ele, debaixo da barraca do acampamento, para comunicar-lhe o conteúdo de uma carta recebida de casa. Ó, minha mãe, que santa mulher! E saudosas lágrimas deslizaram sobre suas faces. Esta carta acaba de me perturbar completamente. Por favor, leia, senhor padre. Depois de ter lido às pressas, o sacerdote disse: Mas, meu amigo, esta carta transpira um inebriante perfume de ternura maternal. Não acha? Por favor, o senhor leia com mais ponderação até o fim. E o capelão leu com voz alta estas palavras que terminavam a carta, que estava um pouco borrada por uma lágrima. Enfim, meu filho, sê digno de tua mãe. O capelão, com a inspiração repentina e a autoridade paterna que brota da dedicação, lhe disse: Queres, meu amigo, ser verdadeiramente digno de tua mãe? Sim, senhor padre. Para agradar a minha mãe, sou capaz de ir até o fim do mundo, se for preciso. Então, meu filho, de joelhos, disse o velho capelão,
e entenderás o sentido das palavras maternais. E o oficial, estando de joelhos, estabeleceu-se entre ambos uma conversa misteriosa, na qual a paz do céu veio regozijar a terra. Depois de absolvido e purificado pelo arrependimento, o filho pródigo abraçou ternamente seu pai espiritual. Houve grande alegria no céu e sobre a terra, porque a ovelha desgarrada voltava ao aprisco do divino pastor. Às 3 horas da madrugada, o oficial já estava na barraca do capelão. Numerosíssimas foram as comunhões, porque os soldados se confessaram durante toda a noite. Pouco depois, ao alvorecer do dia, travou-se a luta terrível, cada qual pensando em cumprir nobremente seu dever. O oficial, sustentado pelo pão dos fortes, fez prodígios de valor e ganhou a insígnia. Longos anos passaram-se desde então. Nosso oficial esqueceu-se de muitas coisas, mas uma lhe ficou gravada na memória. A palavra de sua mãe permanecia sempre digno dela. Todos temos também uma mãe no céu, a mais terna e a mais santa de todas as mães. Sejamos sempre dignos dela. Exemplo B. Imitação da humildade de Maria. Um filho de riquíssima família fizera a primeira comunhão com as mais santas disposições. No dia da festa de Corpus Christi, tendo ainda vivos na memória os ensinamentos do catecismo e os sermões do retiro sobre a virtude da humildade, pediu com instância a sua mãe que o deixasse vestir-se pobremente para acompanhar a procissão, perto do pálio. Estás caçoando, meu filho, lhe disse a mãe. Não, mamãe, é sério. Por qual motivo? Ocorreu-me no pensamento que serei mais agradável a Deus ficando com os meninos pobres do que indo com os ricos. Seu olhar divino ficará mais satisfeito e atrair-me-á mais merecimentos. Será para mim uma belíssima ocasião de praticar a humildade. A mãe, comovida, deu um apertado abraço em seu querido filho e concedeu-lhe a licença de fazer o que entendesse. Exemplo C. A salvação antes de tudo. Entre os exemplos de generosidade que a história da Igreja oferece à nossa admiração, cumpre narrar que praticou há pouco uma pastorinha do Tirol, de nome Maria. Enquanto apacentava seu rebanho no outeiro, perto da estrada de Innsbruck a Milão, e suavizava a solidão com um belíssimo cântico à Santíssima Virgem, passava o diretor do grande teatro de Milão. Parou, arrebatado por esta voz tão suave. Que bela voz tens, disse a pastorinha. Queres apresentar-me à tua mãe? E meu rebanho, quem tomará conta dele, Senhor? Deixe o rebanho à mercê dos lobos, pagá-lo-ei de sobra. Que quereis dizer à minha mãe? Quero torná-la feliz, colocando-te no caminho das honras e das riquezas. Se quiseres vir comigo, dar-te-ei o primeiro papel no teatro de Milão. Obrigada pelas vossas propostas, mas não me agradam, porque sempre ouvi dizer que o palco é a antecâmara do inferno. O desconhecido dirigiu-se para a aldeia a fim de entender-se com a mãe. Esta, feliz por tal fortuna, instou com veemência para que a filha aceitasse a proposta e deu-lhe a noite para refletir. Que noite de pesadelo! A menina estava muito perplexa. De um lado não queria desagradar a sua velha mãe,
e do outro se aceitasse, calcava aos pés os votos de seu batismo e ia perder a alma. Passou a noite a rezar a Deus, a Nossa Senhora e ao anjo custódio, pedindo-lhes auxílio. Pareceu-lhe entender um grito íntimo da consciência que lhe dizia: não aceiteis, porque seria largar a Jesus para dar-te a Satanás. De manhã, a mãe pediu-lhe a resposta. Não posso, mamãe. Eu quero, mando-te aceitar. Prepara-te, seguimos daqui a 1 hora. A mocinha foi para o quarto com a resolução de aniquilar os projetos maternos e quebrou-se 2 dentes contra o ângulo da janela. O diretor, admirado por essa firmeza de caráter, seguiu sozinho, desistindo de seu projeto de levar a mãe e a filha para Milão. Exemplo de belo exemplo de virtude dado por uma filha de Maria. Um velho soldado do Império fizera educar sua filha numa casa religiosa. Modelo das alunas por sua piedade, fora nomeada presidente da Pia Associação das Filhas de Maria. Acabados os estudos, saudosíssima, despediu-se das professoras. De noite, a moça ajoelha-se ao pé da cama, convidando o pai que lhe fizesse outro tanto para a oração da noite. O velho respondeu-lhe que não queria ver Beata em casa. Mas, papai, é pelo Senhor que eu quero rezar, para obter-lhe os auxílios do céu. O homem põe-se a blasfemar com a proibição de não mais rezar. A moça calou-se, rezou interiormente, desempenhou com jeito e prudência o seu papel de dona de casa, cercando seu pai de afeição filial e acolhendo com brandura as grosserias dirigidas por seu progenitor. O velho gaba-se de ter feito sua filha largar as superstições. Um dia, achando-se na taberna com alguns ímpios da mesma laia, estonteados pelas bebidas, acabaram por brigar. Na discussão, um deles lhe disse de não pôr a mão no prato alheio, mas de cuidar do que era da sua conta e velar sobre tudo o que se passava em casa. É de minha filha que você quer falar? Sim, senhor, é dela mesma. Estas palavras foram como que um punhal cravado no seu coração. Pois então, digo que sabe de minha filha. A sua filha é uma beata. Uma gargalhada estrondosa acolheu essas palavras. Não acredito enquanto não me der as provas. Nada mais fácil. Amanhã cedo venha comigo à igreja de São Sulpício. Na manhã seguinte, às 7 horas, os 2 observadores viram, no momento da comunhão, uma moça ajoelhar-se à mesa sagrada e receber o pão dos fortes. Era Carolina, a filha do velho soldado. É impossível narrar a impressão deste pai ao presenciar o ato tão piedoso de sua filha. Voltou para casa perturbado. Onde foste esta manhã? Perguntou a sua filha. Papai, o senhor talvez não esteja contente comigo? Eu te pergunto onde foste e nada mais. Mas, papai, o senhor achou alguma desordem no arranjo dos móveis da casa? Ah, não queres responder-me? Então dar-te-ei a resposta certa. Hoje de manhã estive em São Sulpício. Estás coroando, filha. Sim, minha querida Carolina, agora eu sei onde vais tomar forças para perdoar minhas grosserias, minhas injustiças a teu respeito. Tua paciência, tua brandura eram para mim um mistério. Pois bem, deve haver algo divino num sacramento que opera prodígio semelhante a este.
Quando fores confessar, irei contigo e espero encontrar, eu também, por minha vez, a força de tornar-me virtuoso. Exemplo E. Convertido pelos jejuns de sua filha. Em uma instrução familiar, um padre disse o seguinte: quereis converter uma família? Sofrei por ela. Quereis converter uma pessoa que amais? Sofreis por ela. Essas palavras foram ouvidas por uma menina do povo que acabava de fazer a primeira comunhão. Como as compreendeu ela? É segredo de Deus. A pobre menina tinha visto sua mãe chorar muitas vezes e corava de vergonha quando à noite o pai entrava em casa sempre embriagado. No dia em que lhe foi revelada a força do sofrimento, abraçou a mãe com tal efusão de ternura que fez estremecer a infeliz senhora e disse: mamãe, não esteja triste, porque papai não a fará mais chorar. No dia seguinte, ao jantar, que era a única refeição da família, a menina aceitou a sopa, um bocado de pão e mais nada. Estás doente? Perguntou-lhe a mãe. Não, mãe. Então come, disse o pai. Nada mais por hoje. Tomaram isto por um capricho e quiseram castigar a criança, deixando-a entregue ao seu mau humor. À noite, o pai volta embriagado como todos os dias. A menina, que já estava deitada, mas ainda não dormia, ouviu-o blasfemar e desatou em pranto. Era a primeira vez que a blasfêmia lhe arrancava lágrimas. No dia seguinte, do mesmo modo que na véspera, não aceitou ao jantar, por único alimento, senão pão e água. A mãe inquieta-se. O pai mostra-se enfadado. Eu quero que tu comas, diz-lhe asperamente. Não, responde a filha com firmeza. Não enquanto o Senhor se embriagar, enquanto fizer chorar minha mãe, e enquanto blasfemar. Assim eu prometi ao bom Deus, e quero sofrer para que ele não castigue o Senhor. O pai abaixou a cabeça. De noite, veio em bom estado, e a criança ficou cheia de alegria e de alvoroço. O hábito, porém, arrastou-o ainda uma vez. O jejum da filha recomeçou de novo. Desta vez, ele não se atreveu a dizer coisa alguma. Somente uma lágrima rolou pelas suas faces e ele deixou de comer. A mãe, essa assim chorava. Sua filha estava tranquila. Então, levantando-se, o pai e apertando-a nos braços. Pobre mártir, lhe diz o pai, hás de continuar sempre assim? Sim, papai, até que eu morra ou que o Senhor se converta. Minha filha, nunca mais fareis chorar tua mãe. E foi fiel à sua palavra até a morte, com grande edificação e consolação de toda a família.